Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras do Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 21. Eu quero compartilhar com você dos versículos 28 ao 31. Está escrito assim, é uma parábola que Jesus está contando e ele fala assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Nós vemos aqui uma palavra de Jesus, uma parábola que ele estava falando, direcionada para os fariseus, para os judeus que não aceitavam a Jesus. E aí ele conta essa história ali, essa parábola, e ele diz assim: tinha um homem que tinha 2 filhos e ele pediu para os filhos irem trabalhar para ele na vinha dele. E um deles falou: pai, eu não quero não. Mas depois ele pensou, mudou de ideia e foi. Não, meu pai está pedindo, eu vou lá trabalhar para ele. E aí vem o segundo filho e fala: sim, senhor, eu vou. Mas não foi, só falou que ia, mas não foi. Aí Jesus pergunta qual desses que fez realmente a vontade do pai. Eles responderam: o que foi o primeiro, né? Que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque os fariseus diziam: sim, Senhor, sim, Deus, seguiam a lei, seguiam tudo, mas não seguiram as palavras de Jesus, não creram em Jesus. Diferente dos publicanos e das prostitutas, que antes diziam não para Deus e viviam da sua maneira, mas quando Jesus veio, quando Jesus apareceu em carne e osso, e começou a declarar as boas novas do reino de Deus, eles começaram a se arrepender e foram para o Pai. Amados, essa palavra aqui é muito interessante para nós trazermos para a nossa realidade. Pensarmos um pouquinho sobre como nós temos agido. Muitas vezes nós achamos que podemos enganar a Deus, mas nós não podemos enganar a Deus, nós só enganamos a nós mesmos. Isso está escrito lá em Tiago, quando fala assim: olha, não sejam ouvintes, apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes dela. Não enganem a vocês mesmos. Quando nós não colocamos em prática a palavra de Deus, nós não estamos enganando a Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas nós precisamos começar a colocar em prática, de fato, a palavra de Deus. Talvez, de imediato, muitas vezes nós fazemos como aquele primeiro filho, que o Senhor nos pede algo e nós falamos: não, Senhor, isso é difícil demais, não quero, não vou. Aí nos arrependemos. Por quê? Porque entendemos que é o Senhor nos chamando, é o Senhor nos conduzindo e não tem como dizer não para o Senhor, não tem como não se render ao Senhor. Que nós possamos aprender com a atitude desse primeiro filho. Muitas vezes nós, de fato, o Senhor nos chama para fazer algo que é incomum, muitas vezes. O Senhor nos chama para fazermos algo que vem contra a nossa vontade, aquilo que planejamos, aquilo que pensamos. E aí nós falamos: não, eu não vou fazer isso. Mas quando nós compreendemos que é a vontade de Deus, que é o Senhor quem está nos pedindo, aí nós nos arrependemos, voltamos atrás e dizemos: não, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Que nós tenhamos esse coração, mesmo que algumas vezes de impulso nós falemos: não quero, não vou fazer, não seguirei essa direção, mas que quando nós analisarmos melhor, quando pensarmos melhor,
Opa, é Deus que está me direcionando, é o Espírito Santo que está ministrando no meu coração e eu preciso fazer isso, porque essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus para mim, então eu vou fazer. Que nós possamos ter esse coração e não o coração desse segundo filho que disse sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Amados, quantas vezes nós falamos sim para Deus, falamos sim para a direção da palavra de Deus, mas não colocamos em prática. É um sim apenas da boca para fora. Amados, que nós possamos meditar sobre isso nesse dia, que nós não sejamos assim. E aí eu quero dar um exemplo que muitas vezes nós pensamos nisso apenas no trabalho dentro de um ministério, de uma denominação. Disse sim para o pastor e não fez isso e aquilo. Não vou entrar nesse mérito aí não. O que eu quero compartilhar com você é de fato as verdades que o Espírito Santo fala conosco por meio da palavra de Deus. E nós muitas vezes falamos sim, Senhor, mas não colocamos em prática o que o Senhor está nos falando. Mas quando a palavra nos diz que nós nascemos de novo, é porque nós nascemos de novo. E aí quando nós lemos na palavra que nós somos uma nova criação, nós falamos amém, sim, Senhor, mas não vivemos a vida da nova criação. Estamos fazendo exatamente como aquele segundo filho. Amados, a vontade do Pai para nós é que nós recebamos a plenitude da verdade de Deus. Nós somos justos por causa da obra de Cristo Jesus. Nós fomos regenerados. Regenerados é ter uma nova vida. Por causa da obra de Cristo Jesus, nós temos uma nova natureza e podemos viver a vida dessa nova natureza. Porque, além de recebermos uma natureza compatível com a natureza de Deus, o Senhor depositou o seu Espírito em nós. O Senhor nos deu poder para colocarmos em prática essa nova vida. O Senhor já nos ungiu, nós já temos a unção, nós já temos o Espírito sobre nós. E quantas vezes nós ouvimos isso? Eu sou uma nova criação e dizemos amém, sim, Senhor, mas não colocamos em prática a vida da nova criação. Amados, para colocarmos em prática a nova vida, primeiro nós precisamos estabelecer essa verdade no nosso coração, porque nós vivemos segundo o que está dentro do nosso coração. Por isso que Jesus certa vez disse: vocês falam o que está cheio o seu coração, e nós pensamos, falamos e agimos de acordo com o que está dentro do nosso coração. Precisamos, quando ouvimos as verdades, as boas novas, evangelhos são boas notícias. Quando ouvirmos as boas notícias do Evangelho, que por causa de Cristo Jesus e por meio da obra dele, do sangue dele, do sacrifício dele, nós nos tornamos uma nova vida, que nós possamos dizer sim, Senhor, e vivemos essa nova vida. Como está escrito lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 11, que eu e você possamos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, porque essa é a verdade do Evangelho e nós vivemos isso pela fé. Que nós sejamos assim como aquele primeiro filho. Às vezes nós pensamos assim a respeito da nossa nova vida, olhamos para o nosso comportamento e dizemos: não, eu não entendo como que eu nasci de novo e continuo agindo assim. Mas aí quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, Senhor, eu vou viver essa vida que o Senhor me deu, porque agora eu entendi. É por meio da força que vem do Senhor, do poder que vem do Senhor, da capacitação que vem do Senhor. Sim, Senhor, eu vou colocar em prática as boas novas do Evangelho. Eis-me aqui, Senhor. Que sejamos assim, ainda que de primeiro momento nós tenhamos um rompante e falemos como aquele primeiro filho: não quero. Mas quando a gente medita, quando a gente pensa melhor, a gente fala: opa, eu vou sim colocar em prática, porque o Senhor já me capacitou para isso. O Senhor já me deu uma nova vida, o Senhor já me colocou o Espírito Santo habitando em mim, já me deu poder para viver essa vida nova. Que nós vivamos assim, amados, e não igual esse segundo filho,
que diz: sim, Senhor, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova natureza, mas na hora de colocá-la em prática, continua vivendo como o mundo vive, como a natureza caída vive. Amados, que eu e você sejamos não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Porque quando nós praticamos a palavra, nós somos como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha e pode vir qualquer tipo de vento, de tempestade, que não destrói aquela casa. Que eu e você sejamos essa pessoa sensata que coloca em prática a vida que o Senhor nos deu. Vida abundante, vida gloriosa, vida santa, justa e reta. E o Senhor mesmo já nos capacitou para colocarmos tudo isso em prática, pois Ele depositou o seu Espírito em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a Tua obra foi uma obra completa. Obrigada porque o Senhor nos salvou, nos justificou, nos regenerou. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos não sejamos tolos, enganando a nós mesmos, apenas dizendo sim, mas não colocarmos em prática a vida da nova natureza, a nova vida que recebemos em Ti. Ah, Senhor, nós queremos ser sensatos, nós queremos construir a nossa casa sobre a rocha, nós queremos ser inteligentes e sábios, fazendo a Tua vontade. Nós queremos sim, Pai, não nos enganarmos, pelo contrário, nós queremos obedecer a Ti, seguir a Tua palavra, a Tua direção, a Tua vontade, Senhor. Ah, Espírito Santo, nos ajuda a levarmos uma vida que glorifique a Deus, que glorifique ao nosso Pai Celestial. É assim que queremos viver. Nos ajuda, nos ensina a vivermos tudo isso, porque o Senhor já conquistou uma nova vida para nós e o Senhor já nos capacitou para isso. Nos ensina e nos ajuda a colocarmos tudo isso em prática, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.